Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso bom e velho quadro de giz e nos próximos vídeos do canal vamos falar sobre construções geométricas com régua e compasso, algo que não costuma ser estudado no ensino médio, não é cobrado pelos vestibulares em geral e até mesmo nos cursos superiores de matemática. Por exemplo, eu na minha graduação de matemática não estudei isso, só fui ver lá depois no mestrado. Então é algo que costuma ser deixado de lado, mas é uma parte muito bonita da matemática. Então eu queria muito trazer esse conteúdo para vocês, tá legal? Antes de começar, um recadinho rápido para vocês. Confiram o meu perfil lá na rede Passei Direto, que é uma grande parceira aqui do canal, onde eu disponibilizo diversos materiais exclusivos, como listas de exercícios, exercícios resolvidos em texto, resumos de conteúdos, além de videoaulas exclusivas. O link está na descrição aqui do vídeo, então dá uma conferida lá. Muito bem, construções geométricas com régua e compasso. Utilizando apenas régua e compasso, vamos fazer diversas construções, diversos desenhos, e tão importante quanto fazer de fato os desenhos, as construções, é saber justificar, saber dizer por que as construções realizadas da maneira como vamos fazer funcionam, de fato, trazem a solução do problema. E para isso vai ser fundamental todas as propriedades lá da geometria plana, tá bom? Então eu recomendo que você estude primeiro toda a geometria plana para depois assistir essas aulas de desenho geométrico. Vai ser fundamental. Se você estudar desenho geométrico sem a geometria plana, vai ficar um pouco perdido, tá? Então é importante ter toda a bagagem da geometria plana, que vai ser fundamental para a gente aqui. Muito bem, para começar, vamos conhecer os instrumentos que a gente vai usar ao longo de todas as aulas de construções geométricas. A régua e o compasso. Qual é a função do compasso? Nos auxiliar no traçado, no desenho de circunferências. Só isso, tá? O compasso possui duas pontas. Uma ponta que nós chamamos de seca, é a ponta que não tem giz, certo? E a outra ponta é a ponta que tem o giz, no seu caso, a ponta que tem o grafite, né? A ponta seca, ela vai no centro da circunferência e aí a abertura do compasso é o que vai definir o raio da circunferência, onde nós deixamos a ponta seca fixa e aí giramos o compasso, né, desenhando a circunferência ou o arco, que é só um pedaço da circunferência. Lembre que circunferência é o conjunto de todos os pontos que equidistam do centro. Então, ao desenhar uma circunferência ou um arco, a gente ganha algo importante. A gente tem ali um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância lá do centro, né? Muito bem, então essa é a função do compasso. E qual a função da régua? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não vai usar a régua para ficar fazendo medidas, tá bom? A única função da régua é nos auxiliar no traçado de retas. Retas ou segmentos, né? Inclusive, a régua não precisa ser graduada, né? A gente não vai usar a régua para ficar fazendo medidas, é só mesmo para traçar retas, beleza? Então, régua e compasso é basicamente o que a gente precisa. Nós veremos numa aula mais à frente outros dois instrumentos que poderão nos auxiliar, que são os esquadros, tá? Que auxiliam na construção de retas paralelas e perpendiculares, tá? Porém, essas construções podem ser realizadas usando só régua e compasso, onde os esquadros eles só entram como algo para agilizar, tá? Mas a gente vai ter uma aula depois para falar dos esquadros, tá? Muito bem. Nessa primeira aula, nós veremos as primeiras das chamadas construções elementares. São aquelas construções fundamentais, essenciais, que serão necessárias para, posteriormente, fazermos construções, desenhos mais elaborados, tá?
Nessa primeira aula, veremos a construção de um ângulo congruente ao ângulo dado. Então, o problema é o seguinte: a figura te deu um ângulo, você tem que construir um ângulo com a mesma medida que esse ângulo que foi dado. Beleza. A segunda construção elementar que veremos é a bissetriz de um ângulo dado. Dado um ângulo, como que eu construo a bissetriz desse ângulo? Lembre que a bissetriz é aquela semirreta que parte do vértice do ângulo, dividindo esse ângulo ao meio. Beleza, vamos lá para a primeira construção. O problema é o seguinte: construa um ângulo AOB congruente ao ângulo alfa que foi dado. O ângulo alfa é esse ângulo que está em azul aqui. Bom, vamos construir esse ângulo de modo que um dos lados dele esteja sobre essa reta que eu já desenhei aqui embaixo, beleza? Então, olha só, eu vou pegar um ponto dessa reta que eu já desenhei para ser o vértice do meu ângulo, que é o ponto O. Lembra lá da notação? A OB é o ângulo que tem vértice no ponto O, cujos lados são as semirretas OA e OB, né? Muito bem, então, aqui está o vértice do ângulo, o ponto O. Muito bem. Primeira etapa da construção, você vai pegar o compasso, vai colocar a ponta seca no vértice do ângulo alfa e vai estabelecer uma abertura qualquer, tá bom? E vai desenhar um arco interceptando os lados, interceptando os dois lados do ângulo alfa. Muito bem. Agora, com essa mesma abertura do compasso, mantendo essa mesma abertura, nós vamos, com a ponta seca lá no ponto O, traçar outro arco, interceptando agora a reta que nós temos aqui. Beleza. E aí eu vou prolongar esse arco até ali em cima. Muito bem. Essas interseções que a gente obteve anteriormente, eu vou chamar esses pontos de B' e A', e o vértice do ângulo alfa eu vou chamar de O'. Muito bem. Aqui embaixo a gente tem o vértice O. Essa interseção obtida eu vou chamar de ponto A. Então aqui a gente já tem um dos lados do ângulo. E agora falta a gente achar o outro lado do ângulo. Para isso, você vai pegar o compasso com a ponta seca em um dos dois pontos ali, A' ou B', e a outra ponta no outro ponto. Ou seja, o que você vai fazer é capturar com o teu compasso qual é a medida do segmento A', B'. Tá legal? Muito bem, então, uma ponta em um dos pontos, a outra ponta do compasso lá no outro. Capturamos essa medida. O que nós vamos fazer é transportar essa medida para baixo aqui da seguinte maneira. A ponta seca do compasso vai no ponto A e a gente vai traçar um arco interceptando o arco que foi traçado antes. Beleza? E essa interseção é exatamente o ponto B que a gente precisava encontrar. Agora é só traçar a semirreta OB, é a semirreta com origem no ponto O que passa pelo ponto B. Lembrando que uma semirreta tem começo, mas não tem fim, né? Então a gente traça agora a semirreta OB e aí vai estar determinado o ângulo AOB, que vai ter exatamente a mesma medida que o ângulo alfa.
Então, agora com o auxílio da régua, você traça essa semirreta com origem no ponto O, passando pelo ponto B. Muito bem. E aí eu estou te afirmando que o ângulo AOB tem a mesma medida que o ângulo alfa. Por que eu posso fazer essa afirmação? Agora vem aquela parte da justificativa da construção, né? Por que a construção está correta, por que de fato a gente tem a solução do problema. Então olha só, para justificar essa construção nós vamos usar a congruência de triângulos. O que acontece? Vamos olhar para os triângulos A'O', B'O' e o triângulo AOB. Vamos olhar para os triângulos que têm vértices nesses pontos, né? AOB e A'O', B'O'. Muito bem. Note o seguinte. O segmento O'B' tem a mesma medida que o segmento OB. Concorda comigo? Assim como o segmento O'A' tem a mesma medida que o segmento OA. Por quê? Porque quando eu construí esse arco inicialmente, eu mantive a mesma abertura do compasso para construir esse arco aqui de baixo. Então, o raio desse arco que eu tracei primeiro aqui embaixo, que é o segmento OA, é o mesmo raio do arco que eu tracei primeiro, né? E é o O'A', beleza? E esses dois segmentos têm a mesma medida que o O'B', que tem a mesma medida que o OB, porque o ponto B está na interseção dos dois arcos, então ele pertence aos dois arcos ao mesmo tempo, né? Muito bem. Então, O'B' tem a mesma medida que OB, um par de lado nos dois triângulos é congruente, O'A' é congruente a OA, então temos o segundo par de lados congruente nos dois triângulos, e aí falta o terceiro par de lados ser congruente nos dois triângulos, e isso acontece porque A'B' tem a mesma medida que AB, justamente porque a gente transportou essa medida A'B' para obter a interseção dos arcos ali, né? Então, AB tem a mesma medida que A'B'. Portanto, pelo caso de congruência lado, 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 né? Os três lados são congruentes nos dois triângulos, esses triângulos são congruentes. Consequência disso é que os ângulos internos correspondentes são congruentes. E aí, o que acontece é que esses ângulos ali, o alfa e o AOB, são justamente ângulos correspondentes, portanto, eles são congruentes, tá bom? Então, essa é a justificativa da primeira construção. Uma congruência de triângulos pelo caso lado, 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 bem simples. Agora vamos para a segunda construção elementar dessa aula, que é a construção da bissetriz de um ângulo. Construa a bissetriz do ângulo AOB, que foi dado aqui. Bom, primeira etapa da construção, vamos pegar o compasso com uma abertura qualquer, ponta seca no vértice do ângulo, e aí, com essa abertura qualquer, a gente vai traçar um arco interceptando os lados do ângulo, assim como a gente fez anteriormente, tá bom? Ok. Então, tá aqui. Agora, vamos pegar e chamar esses pontos de interseção de A e B. Vamos chamar aqui em cima de ponto A e aqui embaixo de ponto B. Agora a gente vai pegar
ponta seca do compasso em uma dessas interseções, com uma abertura que seja um pouquinho maior que a metade do segmento AB. Então você vai no olho mesmo, coloca a ponta seca em um dos dois pontos ali, pode ser no ponto B, e aí você vai no olho mesmo e estabelece uma abertura um pouco maior que a metade do segmento AB. Então essa abertura aqui tá boa. Fixa o compasso nessa abertura, traça um arco. Muito bem, com a mesma abertura, ponta seca lá na outra interseção, que é o ponto A, traça outro arco que vai interceptar o arco que a gente traçou anteriormente. Por isso que essa abertura tem que ser um pouquinho maior que a metade do segmento AB, para que exista essa interseção, tá? Se essa abertura for menor que a metade, os arcos eles não vão se interceptar, não vão se cruzar, que é o que a gente precisa. Então, por isso que essa abertura é arbitrária, mas tem que ser um pouquinho maior que a metade do segmento. Muito bem, agora é só a gente traçar a semirreta com origem no vértice do ângulo que passa por essa interseção. Essa semirreta é a bissetriz que a gente está procurando, é a solução do problema. Então é só pegar a régua agora e traçar essa semirreta e vai estar resolvido o nosso problema. Então eu vou traçar em amarelo aqui essa bissetriz, que é a solução do problema. Deixa eu caprichar aqui. Muito bem. Então a gente tem a garantia de que o ângulo foi dividido exatamente ao meio, tá? Então nós temos que, vamos chamar de P, esse ponto de interseção ali. Então nós temos a garantia de que o ângulo AOP tem a mesma medida que o ângulo BOP. Se essa semirreta é a bissetriz, vai dividir o ângulo ao meio. Uma observação importante que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é que no quadro de giz, a gente não vai conseguir uma precisão tão grande, né? Porque o giz é grosso, tá? Então, em alguns momentos, não vai ficar perfeito, né? A construção, o desenho, mas o mais importante é entender a justificativa, né, das construções, por que a gente faz as construções da maneira que faz, isso é o mais importante, não tanto a construção em si. Claro que tem a sua importância também, mas o principal é a justificativa, tá? Beleza, e vamos então justamente a essa justificativa. Por que eu posso garantir que de fato essa semirreta OP é a bissetriz do ângulo? Bom, eu tenho que provar justamente que os ângulos AOP e BOP são congruentes. E como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para os triângulos AOP e BOP. Então a gente até poderia traçar aqui os segmentos AP. Agora isso não faz mais parte da construção, tá? É só algo que eu vou fazer para ajudar na justificativa. Então eu vou traçar o segmento AP e também o BP. O que vai acontecer? Note que nós temos um lado que está sendo compartilhado pelos dois triângulos, né? Que é o segmento OP. Então já temos um lado congruente nos dois triângulos, beleza.
Aí, se a gente olhar para os segmentos OA e OB, eles também são congruentes, certo? Porque eles são raios do arco que a gente traçou inicialmente na construção. Beleza, já temos dois lados congruentes nos dois triângulos. E o terceiro lado dos triângulos também é congruente, né? Porque AP tem a mesma medida que BP, porque o ponto P está na interseção dos arcos que foram traçados com o mesmo raio e centros em A e B, né? Então a distância de P até A é a mesma distância que P até B. Então beleza, a gente tem novamente os triângulos sendo congruentes pelo caso lado, lado, lado. Consequentemente, os ângulos internos correspondentes, que são aqueles que ficam opostos aos lados correspondentes, né? São congruentes. E aí veja o seguinte, o ângulo AOP é o ângulo o ângulo oposto ao lado AP. E o ângulo BOP, ele é o ângulo oposto ao lado BP. Então, esses dois ângulos, eles são opostos a justamente dois lados correspondentes, né? Então, esses dois ângulos são congruentes e isso conclui a nossa justificativa. De fato, a gente tem AOP congruente a BOP, então OP é a bissetriz do ângulo.